Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por nos acompanharem, por acionarem as notificações, para saberem quando a gente está aqui conectado. Hoje, nesse momento tão especial, nós vamos conversar sobre a oração para agradecer a proteção de Deus. E estamos recebendo aqui no estúdio da Seichonoye o preletor da sede internacional, Cindy Takahashi. Bem-vindo, professor Cindy, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus, está tudo bem. Você está bem também. Estou muito bem e estou feliz, sabe por quê, professor? Nós vamos conversar sobre essa oração e o senhor é tão maravilhoso, tão estudioso do ensinamento e eu estou empolgada aqui para a gente estudar a oração. Podemos começar essa conversa? Vamos lá, então. Então, aqui eu tinha feito umas anotações pensando que nós estamos vivendo num momento de insegurança. As pessoas estão com medo de muitas coisas, medo por saúde, falta de dinheiro, emprego. Algumas pessoas falam até que estão sofrendo karmas, impactos dos karmas negativos e terminam por perder a fé em Deus. Como nós vamos conversar sobre a oração que está aqui no livro, né? Orações diárias, na página 14 até a página 17, a gente queria entender, professor, como que a gente consegue visualizar que nós estamos nos braços de Deus? Visualizar nos braços de Deus. Nós, quando nascemos e somos criados por nossos pais, nós somos sempre colocados no colo, nós somos sempre pegados e carregados no colo dos pais, dos adultos. E nesse momento, a criança não está nada preocupada se o pai está feliz, se está doente, se está pobre ou se está com algum tipo de situação. O bebê não pensa em nada dessas coisas, simplesmente coloca-se totalmente nas mãos dos pais e fica tranquilo, dorme, fica todo feliz. Essa é a situação de como nós nos devemos posicionar quando nós pensamos em colocar-nos nas mãos de Deus. Quando Deus nos pega nos seus braços, para Deus não existe problema, não existe desemprego, não existe miséria, não existe acidente, não existe nenhum tipo de situação negativa. Para Deus tudo é maravilhoso. Então, quando está nas mãos de Deus, nada de coisa negativa, doença, desarmonia, guerra, trovão, enchente, nada dessas coisas pode atingir o ser humano. Por quê? Porque está sempre nas mãos de Deus. Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e sentimos que estamos realmente protegidos pela mão de Deus, pela vontade de Deus, nós nos colocarmos nessa situação, como se o bebê estivesse totalmente seguro e entregue nas mãos dos adultos e nada para esse bebê não está preocupado, não está sentindo, não está tendo preocupação nenhuma em qualquer momento. Essa é a situação como nós nos devemos colocar quando estivermos nas mãos de Deus. Nunca tinha pensado sobre essa perspectiva de eu sair dali da barriga da mamãe e ser colocada no colo da minha mãe, do meu pai, e não pensar em nada. Nossa, que bacana, um exemplo maravilhoso. Pensando em bebê, em criança, tem uma passagem aqui da oração que fala assim, eu até anotei. Eu agora me assento no jardim do vasto amor de Deus e proclamo, eu sou filho de Deus. Então ouço inúmeras vozes como ecos ao meu redor. E a oração continua falando dos ecos do sou filho de Deus. E isso me fez lembrar, professor, quando eu era pequena, eu conheci a Seichonoye bem nova, e aí, lá na idade de juvenil, quando eu comecei a entender o que era fazer as orações, essa coisa de ouvir a voz de Deus me deixava confusa. Porque eu pensava, será que eu vou ouvir um Yara, faça tal coisa, Yara? Essa voz de Deus mencionada na oração que nós estamos estudando, como é que a gente faz para ouvir? É assim?
Cindy, faça tal coisa. Na verdade, a criança, quando é criança mesmo, até seus 2, 3 anos no máximo, na verdade a criança está ouvindo essa voz. Ouve de verdade. Por quê? Porque os seus órgãos sensoriais estão desenvolvidos, mas a mente não está preocupada com essa situação. Então, para uma criança bem pequenininha, bem novinha, ela ouve essas vozes e trabalha e movimenta de acordo com essa voz. Agora, quando a criança começa a crescer um pouquinho mais e vai tendo noção de o que é a coisa, para que serve o ouvido, para que serve a boca, para que serve o nariz, começa a sentir toda essa situação aí. Então, a partir daí, a mente começa a se desenvolver e passa a ouvir e pensar de forma diferente. Então, ouve aquilo que existe realmente de som do mundo material e deixa de ouvir as coisas do mundo espiritual. E é por isso que a pessoa deixa de ter essa noção de o que vem a ser essa voz de Deus dizendo você é filho de Deus, você é maravilhoso, você está sempre protegido pela mão de Deus, então não se preocupe com nada. Essa voz, a voz de Deus está sempre nos orientando dessa forma. Só que para nós que estamos acostumados a ouvir o som do mundo material, não é perceptível esse som, essa voz de Deus. E por isso nós não sentimos mais essa voz. Mas essa voz, na verdade, existe. Existe e nós, os adultos, não ouvimos, mas passamos a sentir essa voz de Deus em forma de intuição. Intuição, e a pessoa, então, recebe a orientação de Deus. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu gostaria de ir para tal lugar, eu gostaria de conversar com aquela pessoa, eu gostaria de ler um livro assim, gostaria de fazer esse tipo de trabalho. A pessoa começa a ter esse tipo de intuição. E essa intuição é exatamente a voz de Deus, que quando nós éramos crianças, nós ouvíamos perfeitamente e agíamos exatamente de acordo com essa voz de que Deus estava nos orientando. Mas depois que nós passamos a ouvir mais a voz material, o som material, então nós passamos a ter somente essa voz de Deus informando, nos orientando em forma de intuição. Por isso, nós não ouvimos mais a voz de Deus, mas sentimos em forma de intuição. Por isso que a gente tem que seguir a intuição, né, professor? Exatamente. E é por isso que nós precisamos estar sempre com a mente voltada para Deus. Quando estamos com a mente voltada para Deus, aí Deus estará nos orientando. Agora, se nós nos desligarmos completamente de Deus, então Deus estará nos orientando da mesma forma. Só que, como nós estamos nos desligados de Deus, então não sentimos essa intuição e passamos a pensar somente com os nossos, com a nossa mente material, mente física. Então, para o amigo que nos acompanha, fica a dica: confiar na sua intuição e se manter conectado com Deus, porque aí vai dar tudo certo. Mas vamos continuar o nosso estudo, professor. Okay. A oração nos fala também que tudo é um. E aí me ocorre pensar, como é que eu sei que eu estou sentindo realmente que eu sou um com a humanidade, que tudo é um realmente, que Deus, natureza, seres humanos, que tudo é um. Se, na verdade, eu ser um com o outro, significa eu ser igual a ele. Aí eu perco a minha individualidade, eu deixo de ser quem eu sou e passo a ser ele. Talvez seja meio confuso para as pessoas que estão conhecendo a Seitinoye entenderem o que é esse tudo é um. Ok. Estão vendo aqui? A mão.
e na mão existem 5 dedos. Só que, se eu olhar os dedos, dá a impressão que está tudo separado. Mas, se eu olhar mais para dentro, para a parte mais interna, todos os dedos estão ligados em uma única mão. Mas cada dedo é um diferente do outro. As impressões digitais, o trabalho que cada um faz, o tamanho de cada dedo, todos eles são diferentes, têm a sua individualidade. O mesmo acontece com o ser humano também. O ser humano, todos nós somos a mesma vida de Deus. Nós estamos unidos a Deus através da nossa vida. E toda a nossa vida, tanto a minha como a vida da preletora Yara, como também de outras pessoas que estão ao meu redor, ou todas as pessoas do mundo todo, nós somos a mesma vida de Deus. Estamos unidos através da mesma vida de Deus. E assim como os dedos são todos eles unidos, mas todos eles têm funções características diferentes, então cada ser humano tem a sua peculiaridade, tem a sua característica, e cada um tem a sua missão, o seu trabalho, o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Tudo isso é diferente, mas mesmo sendo diferente, na verdade, quando nós olharmos o interior de todas as pessoas, não o interior do corpo físico, mas olhar por trás do que existe em forma de corpo físico, nós chegamos à conclusão de que tudo é a mesma vida de Deus que se manifestou ora na forma de Shinji Takahashi, ora na forma de preletora Yara, ora na forma do Senhor A, B, C, D, M, N, Z, tudo isso aí, são todos eles diferentes, todos eles com características próprias, função própria, vida totalmente independente, tudo isso independente, mas todos eles com sua individualidade, suas características, e cada um cumprindo a sua missão, mas todos eles sendo vivificados e orientados e protegidos por um único Deus, que é o Deus Criador de todo o universo. Então, apesar de todos nós sermos, todos eles diferentes um do outro, não existe essa situação de um ser totalmente igual ao outro, não. Todos nós somos um diferente do outro materialmente, olhando o corpo físico, mas no interior, por trás de tudo isso aí, existe a mesma vida de Deus que está vivificando e unificando a todos eles. Nesse alfabeto aí que o senhor falou, de A a Z, nós podemos incluir todos os seres vivos também, né, professor? Sim, exatamente. Todos os seres vivos, tanto animais como insetos, aves, todos, e inclusive os vegetais, todos eles somos a mesma vida de Deus. Então, a mesma vida de Deus, cada um cumprindo a sua missão. Muito bom, porque daí a gente entende a razão de nós olharmos para a bela flor que está aqui do nosso lado e sentirmos Deus. Muito bonito. Bonita, muito né? É sentir Deus olhando tudo e Sim. sentir que a mesma vida que vivifica a flor me vivifica e vivifica Shinji Takahashi e o amigo que nos acompanha agora também. Isso é maravilhoso. Mas a gente vai voltar lá para aquela questão do começo, que eu acho que é bacana também, porque a oração ela nos ajuda a compreender. Nesse cenário, de novo, das inseguranças, das dificuldades, das carências, inclusive de situações de morte, professor, as pessoas reconhecem determinadas questões como sendo mal, situações más que estão acontecendo. E, diante disso, como é que a pessoa vai entender que o mal não existe? Parece que está tudo acabando, tudo se destruindo. Como entender o mal não existe? Ok. Na Seicho no Ie, nós aprendemos que o que existe é somente Deus e aquilo que foi criado por Deus. Então, existe Deus e a sua criação, que é o mundo da imagem verdadeira.
O restante é tudo aparente, aparência. Parece existir, mas na realidade não existe de verdade. É apenas uma aparência, é uma projeção, como se fosse uma projeção. É isso que está acontecendo. Então, o que existe de verdade é o bem. Eu me recordo de um, não posso dizer exatamente como era a situação, mas diz que o Einstein, quando jovem, ele estava estudando e o professor disse, vocês acreditam em Deus? Aí o Einstein disse, eu acredito. E aí o professor tentou negar a existência de Deus, dizendo que o que existe, tudo que existe de negativo, tudo que existe de mal no mundo foi criação de Deus. Então, não é Deus que está criando, mas é o diabo que está criando. Portanto, só existe o diabo e Deus não existe. E aí o Einstein foi convencendo o professor, dizendo, o frio existe? Aí o professor disse, é claro que existe. Aí o Einstein disse, a ciência comprova que o frio não existe. O frio é simplesmente a ausência do calor. E treva existe? É claro que existe. Não vê que fica tudo escuro quando se apaga a luz? Se a treva existisse realmente, mesmo que acendesse a luz, não existiria, essa treva não desapareceria. Se desaparece a treva, é porque essa treva não existe. O que existe é somente a ausência da luz, a ausência da luminosidade. E foi falando e depois no fim chegou o mal existe? E o professor, é claro que existe. Roubo, assassinato, enchente, todas essas coisas negativas não são o mal. Aí o Einstein, o que existe de verdade é a falta de bem e não o mal. Porque no momento em que o bem aparecer, o mal desaparece. Se desaparece é porque não existe de verdade. E foi convencendo, e dessa forma o Einstein acabou convencendo o professor de que realmente a teoria dele estava completamente equivocada. É exatamente essa a situação. O mal não é uma criação de Deus. Se o mal existisse realmente, mesmo que trouxesse 1 milhão de bens, não deveria desaparecer o mal. Mas se existe 100 milhões de mal aqui, mas trouxer um bem, esse bem consegue modificar toda a situação que existe de mal no mundo. Então, isso é porque esse mal realmente não existe. Essa é a forma como a Seichonoye vê as coisas. E a esse modo de ver, de que só existe o bem, só coisas boas, maravilhosas, positivas, só existe o bem. Esse é o modo de viver, como diz a Seichonoye, é o modo de viver segundo o princípio do relógio de sol. Viver vendo somente o lado positivo de tudo que existe e não o lado negativo, negando a existência do lado negativo. Esse é o princípio do relógio de sol. Nossa, eu estava pensando exatamente, ouvindo a explicação do Senhor, eu estava pensando no princípio do relógio de sol, de como tem a ver com a perspectiva, com o olhar de cada um, como cada um de nós interpreta as coisas que acontecem à nossa volta. Exatamente. A gente pode reconhecer como sendo uma enchente, algo mal, mas se eu olhar sob determinada perspectiva, e aí falo eu com a minha perspectiva de quem mora numa residência em que até sofre, a rua sofre essa situação, e a gente foi aprendendo a olhar todas as coisas, como a gente tem que cuidar mais da casa, como a gente tem que ter gratidão pela pessoa que colocou o portão ali para que a água não entre em casa, coisas pequenas, professor, são
essa ação do princípio do relógio de sol. Tá certo. Que bom que o senhor nos ajudou a recordar dessa ação tão importante, desse modo de viver que o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi já nos orientou. Para a gente fechar aqui, professor, a oração chama-se oração para agradecer a proteção de Deus. É termos gratidão pela proteção de Deus. O que é essa proteção de Deus, professor? E como que é esse agradecer a proteção de Deus? Nós estamos vivendo no mundo material, mas o mundo material como eu disse, é um mundo aparente. Parece existir, mas não é uma existência verdadeira. O que existe verdadeiramente é o mundo da imagem verdadeira. É o mundo que foi criado por Deus. Esse mundo que foi criado por Deus é um mundo que não desaparece nunca, não altera nunca. Mesmo que venha 1 milhão de trovões, 1 milhão de terremotos, 1 milhão de tsunami, mesmo que aconteça qualquer tipo de situação negativa, esse mundo da imagem verdadeira não altera nunca. Esse é o mundo verdadeiro que existe. E no mundo que existe de verdade, nós estamos perfeitamente protegidos por Deus. Estamos vivificados por Deus. Então, ser protegido por Deus, fazer oração para nós recebermos a proteção de Deus, nós entrarmos no mundo onde só existe o bem, só existe a perfeição, e visualizar nós sendo protegidos e orientados lá no mundo da imagem verdadeira. Então, lá no mundo da imagem verdadeira, eu só tenho coisas boas que acontecem. Nunca existem coisas negativas como desastre, como miséria, desemprego, doença, desarmonia. Nada dessas coisas existe de mal. Mas só existe o bem. E quando nós visualizarmos esse bem que existe no mundo da imagem verdadeira, então, fazermos a oração com esse sentimento de que só existe o bem e visualizar somente esse bem existente no mundo da imagem verdadeira, então esse bem passa a manifestar no mundo fenomênico, no mundo material onde nós estamos vivendo. E é para isso que nós fazemos a nossa oração. Quando fazemos essa oração, então devemos visualizar a perfeição existente no mundo da imagem verdadeira e esquecermos completamente todos os males que existem no mundo fenomênico, no mundo material, e visualizar única e exclusivamente o bem que existe no mundo da imagem verdadeira. O que o senhor acha, então, de nós agora visualizarmos o bem do mundo da imagem verdadeira e praticarmos essa oração, professor? Seria algo maravilhoso. E para isso existe esse livro, Orações Diárias, onde existe, se não me engano, na página 14 ou 17, existe essa oração para agradecermos a proteção de Deus. Então, vamos lá fazer a nossa oração nesse momento. Muito obrigado, professor, por ter nos orientado. Agradeço pela sua orientação de como nós podemos pensar em toda essa situação aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos queridos amigos que nos acompanham. Vamos agora à oração. Muito obrigado. Então, agora nós vamos partir para a prática da nossa oração. Mas antes eu gostaria de explicar sobre esse quadro que nós temos aqui, o qual nós chamamos de quadro do Jissō. O que significa isso? Está escrito Jissō, e significa imagem verdadeira. Jits é verdadeira, só imagem. Então, imagem verdadeira. Imagem verdadeira, por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo, nós vemos ao nosso redor, na verdade, não é o mundo exatamente como foi criado por Deus. Deus criou o mundo, mas depois disso, devido a
manifestação ou a interferência da mente humana, esse mundo foi completamente modificado. Então, não é exatamente o mundo como foi criado por Deus. O mundo que foi criado por Deus existe nesse mundo que nós denominamos de mundo da imagem verdadeira. E nesse mundo da imagem verdadeira, tudo é perfeito. Não existe doença, não existe pobreza, não existe desemprego, não existe desarmonia, não existe nada que seja mal, negativo para nós. Isso é um mundo realmente perfeito e maravilhoso. E, através desse quadro do Dissot, nós representamos esse mundo da imagem verdadeira. Então, isso é esse quadro do Dissot. Agora, nós vamos partir para a nossa oração, que consta nesse livro, Orações Diárias. E nesse livro Orações Diárias, na página 14, nós temos a oração para agradecer a proteção de Deus. Então, por favor, coloquem-se em posição de oração e nós vamos ler essa oração 2 vezes. Oração para agradecer a proteção de Deus. Eu visualizo agora a mim mesmo envolto nos braços de Deus. A proteção de Deus, meu Pai, é perfeita e nenhum infortúnio ou calamidade pode me tocar. Eu estou agora apoiado pelas mãos de Deus e como um bebê em um berço, estou preenchido de paz. O berço da proteção de Deus, meu Pai, e é o perfeito quebra-mar que suave e calorosamente envolve todas as ondas de karma negativo, pensamentos negativos e sentimentos negativos e os transforma em ondas de karma positivo, pensamentos positivos e boa vontade. Eu agora visualizo a mim mesmo sendo conduzido dentro do vasto jardim do amor de Deus e na luz verdejante do sol, ouvindo o canto de adoráveis pássaros, vejo a mim mesmo rodeado de belas flores. Tudo que Deus tem criado é perfeito. Não há sofrimento, não há conflito, não há doença, nem há qualquer morte. No jardim do vasto amor de Deus, todos os seres vivos ajudam-se mutuamente, dão-se mutuamente, treinam-se uns aos outros, orientam-se uns aos outros, expressando a infinita vida de Deus. Eles realizam o infinito amor de Deus. Eu sinto isso vividamente e o vejo com os olhos da sabedoria. Eu aceito isso inteiramente com a mente amorosa. Este é o mundo de Deus, é o mundo da imagem verdadeira, unicamente de bem. É a terra pura celestial. Eu agora me assento no jardim do vasto amor de Deus e proclamo, eu sou filho de Deus. Então ouço numerosas vozes como ecos ao meu redor, cantando em coro, eu sou filho de Deus. Eu agora me assento no jardim do vasto amor de Deus e visualizo. Eu sou um com Deus. Então ouço como imensas ondas a vagar, inúmeras vozes cantando num estrondoso coro. Eu sou um com Deus. Agora eu sei que, assim como eu, todas as pessoas são filhas de Deus. O vasto amor de Deus cobre todas as pessoas e preenche todas as pessoas com sabedoria, amor e vida. Agora, no jardim do vasto amor de Deus, ao meditar sobre as mentes de todas as pessoas, eu sinto profundamente que toda a humanidade é una. Não somente a humanidade, mas sinto a ressonância da vida de todos os seres vivos, coexistindo uns com os outros, orientando, ensinando e louvando uns aos outros. Quando eu visualizo a imagem verdadeira de toda a existência,
em grande harmonia, eu compreendo que o jardim do vasto amor de Deus se expande no universo. Toda a existência está no jardim do vasto amor de Deus e não há outro mundo. Então, eu ter sentido a causalidade do mal, o karma negativo, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos ao meu redor, era minha ilusão, só uma miragem criada pelos meus pensamentos errôneos. Eu já estou em harmonia, eu já estou protegido. Eu agora sinto o vasto amor de Deus diante de mim, atrás de mim, acima de mim, abaixo de mim. Sinto-o em todas as direções. O amor de Deus preenche-me também por dentro. Eu sou o próprio amor de Deus. O amor de Deus não é tendencioso, não é parcial, não busca nada em troca, só ama, só sente e só dá. Fazer daquele amor o meu próprio amor é a proteção de Deus. O mal não existe porque nada além de Deus porque nada há além de Deus. O mal não existe porque nada há além de Deus. Sentir o amor de Deus em meu interior é alcançar a sua proteção. Porque Deus é o todo de tudo, Ele não protege o meu eu físico apartado das outras coisas. Mas se a minha consciência transcende o corpo físico, cresce e se expande para a mente de outras pessoas, cresce e se expande para o nosso ambiente, eu me torno um com Deus e me torno a sua própria proteção. Querido Deus, eu estou sempre protegido pelo seu amor, preenchido pela sua sabedoria e transbordante de sua vida. Sem a sua proteção, não me seria possível existir nem sequer por um minuto ou por um segundo. Eu agradeço sinceramente a sua profunda e abundante proteção. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para agradecer a proteção de Deus. Eu visualizo agora a mim mesmo envolto nos braços de Deus. A proteção de Deus, meu Pai, é perfeita e nenhum infortúnio ou calamidade pode me tocar. Eu estou agora apoiado pelas mãos de Deus e como um bebê em um berço estou preenchido de paz. O berço da proteção de Deus, meu Pai, é o perfeito quebra-mar que suave e calorosamente envolve todas as ondas de karma negativo, pensamentos negativos e sentimentos negativos e os transforma em ondas de karma positivo, pensamentos positivos e boa vontade. Eu agora visualizo a mim mesmo sendo conduzido dentro do vasto jardim do amor de Deus e na luz verdejante do sol, ouvindo o canto de adoráveis pássaros, vejo a mim mesmo rodeado pelas flores, rodeado de belas flores. Tudo que Deus tem criado é perfeito. Não há sofrimento, não há conflito, não há doença, nem há qualquer morte. No jardim do vasto amor de Deus, todos os seres vivos ajudam-se mutuamente, dão-se mutuamente, treinam-se uns aos outros, orientam-se uns aos outros, expressando a infinita vida de Deus. Eles realizam o infinito amor de Deus. Eu sinto isso vividamente e eu vejo com os olhos da sabedoria. Eu aceito isso inteiramente com a mente amorosa. Este é o mundo de Deus, é o mundo da imagem verdadeira, unicamente de bem. É a terra pura celestial. Eu agora me assento no jardim do vasto amor de Deus e proclamo: eu sou o Filho de Deus. Então ouço inúmeras vozes como ecos ao meu redor, cantando em coro: eu sou o Filho de Deus. Eu agora me assento no jardim do vasto amor de Deus e visualizo: eu sou um com Deus. Então ouço como imensas ondas a vagar, inúmeras vozes cantando num estrondoso coro:
Eu sou um com Deus. Agora eu sei que, assim como eu, todas as pessoas são filhas de Deus. O vasto amor de Deus cobre todas as pessoas e preenche todas as pessoas com sabedoria, amor e vida. Agora, no jardim do vasto amor de Deus, ao meditar sobre as mentes de todas as pessoas, eu sinto profundamente que toda a humanidade é una. Não somente a humanidade, mas sinto a ressonância da vida de todos os seres vivos, coexistindo uns com os outros, orientando, ensinando e louvando-os uns aos outros. Quando eu visualizo a imagem verdadeira de toda a existência em grande harmonia, eu compreendo que o jardim do vasto amor de Deus se expande no universo. Toda a existência está no jardim do vasto amor de Deus e não há outro mundo. Então, eu ter sentido a causalidade do mal, o karma negativo, ou pensamentos negativos, os sentimentos negativos ao meu redor, era minha ilusão, só uma miragem criada pelos meus pensamentos errôneos. Eu já estou em harmonia, eu já estou protegido. Eu agora sinto o vasto amor de Deus diante de mim, atrás de mim, acima de mim, abaixo de mim, sinto-o em todas as direções. O amor de Deus preenche-me. Também por dentro, eu sou o próprio amor de Deus. O amor de Deus não é tendencioso, não é parcial, não busca nada em troca. Só ama, só sente e só dá. Fazer daquele amor o meu próprio amor e é a proteção de Deus. O mal não existe porque nada há além de Deus. Sentir o amor de Deus em meu interior é alcançar a sua proteção. Porque Deus é o todo de tudo, Ele não protege o meu eu físico, apartado das outras coisas, mas se a minha consciência transcende o corpo físico, cresce e se expande para a mente de outras pessoas, cresce e se expande para o meio ambiente. Eu me torno um com Deus e me torno a sua própria proteção. Querido Deus, eu estou sempre protegido pelo seu amor, preenchido pela sua sabedoria e transformante de sua vida. Sem a sua proteção, não me seria possível existir nem sequer por um minuto ou por um segundo. Eu agradeço sinceramente a sua profunda e abundante proteção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Podem ficar em posição normal. Muito obrigado. Está terminada a oração. Agradecemos profundamente a sua participação nesse dia maravilhoso. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo, maravilhoso dia. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos os amigos que nos acompanharam no programa de hoje. Por favor, acompanhem toda a programação da Seichanoye pelas nossas mídias sociais e na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigada.